Salve, salve, querido aluno! Estamos juntos novamente. Hoje nós veremos polaridade das moléculas, é o nosso tema. Fique atento. Bom, e a polaridade das moléculas, ou polaridade de íon-fórmula, é uma propriedade física determinante na compreensão da solubilidade de um material em outro, ou na compreensão de como suas moléculas interagem, forças intermoleculares, que nós vamos ver numa próxima aula, uma com as outras. De forma mais simples, determinar a polaridade de uma molécula é identificar se ela apresenta polos negativos e polos positivos. Se isso acontecer, ela será classificada como uma molécula polar. Caso contrário, será classificada como uma molécula apolar. Mas para isso é necessário você conhecer o tipo de ligação que forma cada substância. Por exemplo, no caso da ligação iônica, toda substância que é originada por ligações iônicas ou eletrovalentes, automaticamente já é caracterizada como sendo polar. Isso porque sua formação provém da interação entre cátions e ânions, portanto, apresenta polo positivo e polo negativo, portanto, é molécula, não diria molécula, é um íon-fórmula, onde esses íons estão interligados através de uma força de atração de natureza eletrostática, como vimos anteriormente. Vale ressaltar que a substância iônica, ou as substâncias iônicas, melhor dizendo, não são compostas por moléculas, mas sim por íons fórmulas. Por que não são compostas por moléculas? Porque nas substâncias iônicas há transferência de elétrons. Um átomo vai perder elétron e outro vai ganhar, sempre acontecendo na camada de valência essa transferência de elétrons. E aí nós vamos ter íons. E esses íons vão constituir uma fórmula. Ok? Veja bem, estamos falando em molécula. Mas é interessante fazer lembrar que molécula é um grupo estável de dois ou mais átomos iguais ou diferentes, unidos através de ligações covalentes. Veja só, ligações covalentes são que formam moléculas. Ok? Por isso mesmo, na química, nós já adiantamos isso para vocês, nós temos dois tipos de compostos. Os compostos iônicos são aqueles que apresentam pelo menos uma ligação iônica, pelo menos uma iônica, e os compostos moleculares ou covalentes, onde todas as ligações são covalentes. E esses compostos moleculares ou covalentes, eles são classificados como eles formam moléculas, em moléculas polares e moléculas apolares. Vejamos então. As moléculas apolares são todos aglomerados de átomos que não apresentam polos positivos e negativos. Já as moléculas polares são todos aglomerados de átomos que possuem polos positivos e negativos. Bom, quando a substância é formada por ligações covalentes, usaremos a relação entre o número de ligações no átomo central e observaremos se este possui ou não par de elétron livre não compartilhado, isso para identificar se a molécula é polar ou apolar. Veja bem, para o estudo desse tema, nós poderíamos usar também o conhecimento de vetores. E aí faríamos a soma dos vetores em função da eletronegatividade dos átomos que participam da ligação. Mas isso poderia criar uma certa confusão para vocês,
apesar, repito, de nós podermos fazer, então nós criamos um método prático para você entender e fixar este assunto tão importante. Vejamos. Número 1. Substâncias simples serão moléculas apolares. Aí tem um detalhe. Se for um metal, a ligação é metálica. Se for um gás nobre, não há nenhum tipo de ligação se ele estiver no estado gasoso. Correto? Então, para serem substâncias simples, serem consideradas molécula polar, ela tem que fazer ligações covalentes. E observe só, se nós usássemos o vetor momento dipolar, ou seja, o estudo de vetores, a soma dos vetores, que resultaria no momento dipolar resultante, ou também chamado vetor momento dipolar, para uma molécula apolar seria igual a zero. É importante você saber isso aí, apesar de nós não estarmos utilizando vetores para identificar se uma molécula é polar ou apolar, mas é importante você saber que numa molécula apolar, o momento dipolar resultante ou vetor momento dipolar é igual a zero para as substâncias simples. Veja só. Olha aí exemplo de substâncias simples: o oxigênio, o enxofre rômbico, o fósforo branco, o nitrogênio, hidrogênio e outras substâncias. Uma exceção a esta regra ocorre com o ozônio, que possui uma discreta polaridade, portanto, ele não é considerado uma molécula polar. Já que um dos átomos de oxigênio, chama atenção, será o átomo central, em função da sua geometria, vocês verão agora, apresentará par de elétron livre, já que a sua geometria é angular. Observe aí na tela, o oxigênio faz covalências normais com o da esquerda, covalência dativa com o da direita, e ainda vai sobrar um par de elétrons, correto? Portanto, nesse caso, como sobra par de elétrons, e além do mais ele faz ligação dativa, e ainda tendo a ver com a sua geometria, o ozônio é considerada uma molécula polar, apesar de ser uma substância simples. Bom, caso de número 2. Se a molécula for diatômica e formada por elementos de diferentes eletronegatividades, nesse caso teremos uma molécula polar. E o momento dipolar resultante, ou o vetor momento dipolar, será diferente de zero. Vejamos exemplos. Observe. No ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, um A de hidrogênio, um A de cloro. No ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, um A de hidrogênio, um de flúor. No monóxido de carbono, um de carbono, um de oxigênio. Portanto, todas elas são moléculas diatômicas. Evidentemente que existem outros exemplos. Agora, terceiro caso. Se a molécula possuir 3 ou mais átomos, aí, nesse caso, teremos que observar o átomo central. Lembrando a vocês que o átomo central é aquele sempre de menor índice, não é? No caso, por exemplo, da água, veja aí, já estou me antecipando aí na tela, observe. Ó. Observe aí a letra A, se possui par de elétron livre, a molécula será polar. Você viu anteriormente na tela a formação angular da água, onde o oxigênio faz 2 ligações covalentes normais, uma com cada hidrogênio, estrutura angular, e ele, oxigênio, tem par de elétron livre. Na amônia, o nitrogênio faz ligações covalentes normais com os hidrogênios e tem par de elétron livre. Então, se a molécula possui 3 ou mais átomos, no caso da água, 3 átomos, no caso da amônia, 4 átomos, e o átomo central apresentar par de elétron livre, como você está vendo aí na tela, a molécula será classificada como uma molécula polar. Bom, novamente está aí os exemplos, não é, para vocês, e vamos seguindo. Não possuindo par de elétron livre, teremos que fazer uma pequena análise. Observando o seguinte: se o número de ligações covalentes
for igual ao número de átomos iguais, a molécula será apolar. Como é isso? Veja. Mas antes de nós anteciparmos a você observar isso aí, eu quero chamar a atenção para vocês, melhor dizendo, que considere a ligação dupla e a ligação tripla, nesse caso, como se fosse igual apenas a uma ligação. Ok? Vamos ver agora os exemplos. Observe no caso do hidreto de berílio. Há duas ligações covalentes normais e dois átomos iguais. Portanto, duas ligações, dois átomos iguais. Molécula apolar. Veja agora no CO2. Duas ligações e dois átomos iguais. Olhe bem, preste atenção. Duas ligações duplas, né? Observe que eu chamei a atenção anteriormente que, independente de ser ligação dupla ou tripla, você conta como se fosse uma ligação só. Então, eu tenho uma ligação dupla mais outra ligação dupla. Duas ligações duplas, portanto, duas ligações, dois átomos iguais, molécula polar. Observe no caso do metano, 4 ligações covalentes normais e 4 átomos iguais. Observe no caso do trióxido de enxofre, 4 ligações, ou melhor, 3 ligações, olha eu aí me confundindo, tá vendo? 3 ligações e 3 átomos iguais. Observem que essa ligação com os oxigênios abaixo do enxofre, observe aí, laterais, são ligações dativas. Hoje as ligações dativas estão sendo representadas por um traço. Cuidado para não confundir com covalência normal. Veja também no fluoreto de boro, 3 ligações, 3 átomos iguais, portanto, molécula apolar. Então, observe o quadro aí, que você vai ver que está de acordo com a informação que foi dada. No hidreto de berílio, 2 átomos iguais, 2 ligações. No dióxido de carbono, 2 átomos iguais, 2 ligações. No metano, 4 átomos iguais, 4 ligações. No trióxido de enxofre, 3 átomos iguais, 3 ligações. No fluoreto de boro, 3 átomos iguais, 3 ligações. Bom, agora, se o número de ligações covalentes for diferente do número de átomos iguais, a molécula será classificada como uma molécula polar. Veja os exemplos. Observe. Diclorometano tem 4 ligações, mas não tem átomos iguais. Tem átomos diferentes. Átomo diferente de cloro, tanto como 2, e 2 átomos diferentes de hidrogênio. Portanto, o número de ligações não bate com o número de átomos iguais. A molécula é polar. Outro exemplo, no ácido cianídrico ou cianeto de hidrogênio, nós temos 2 ligações. Olha a tripla aí, conte como se fosse uma ligação. 2 ligações. E os átomos que estão ao lado do elemento central são diferentes. Portanto, molécula polar. Polar. Veja aqui a outra substância. Observe. 3 ligações e átomos diferentes. Está vendo? Os átomos não são iguais, os átomos são diferentes. 2 cloro que são iguais, mas um átomo diferente. Portanto, a molécula é polar. Este assunto ele é pertinente num estudo que nós vamos usar bastante, muito cobrado em prova de vestibular, que é solubilidade molecular. Você conhecendo, dominando a polaridade das moléculas, você com certeza entenderá esse assunto. Se não, vejamos. Numa mistura, o semelhante dissolverá o semelhante. E observe, se misturarmos uma substância A com a substância B, o que poderemos ter em termos de solubilidade? Veja aí o quadro. Se a substância A for uma molécula polar e a substância B também, haverá solubilidade. Se a substância A for uma molécula polar e a substância B também, haverá solubilidade. Se o composto for iônico, todo composto iônico é polar, lembra-se, em função da presença de cátions e ânions. E o outro, a substância B, for polar, vai haver solubilidade.
Veja nos 3 primeiros casos a semelhança. Mas já no quarto caso, a molécula polar, substância a substância B, molécula polar, não vai haver solubilidade. Portanto, é preciso que haja essa semelhança entre as moléculas para que a solubilidade venha a existir. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esta aula e agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, chamo a atenção para que vocês participem do plantão de dúvida, façam os exercícios do Q Mágico, do módulo, e um grande abraço, até a próxima aula e a saudade continua.